Olá pessoal, bem-vindos e bem-vindas à nossa aula de hoje. Nós vamos continuar tratando a terceira parte do livro do Darcy Ribeiro, que fala das civilizações mundiais. E o nosso tema de hoje é a Revolução Industrial, que nós vamos dividir em duas partes, ok? Na aula passada vimos a Revolução Mercantil, como que esses países, né, vão alargando a sua economia a partir da invasão de outras áreas, de outras regiões até então desconhecidas, da exploração dessas regiões, né, incluindo o Brasil, já falamos disso, do saque das suas riquezas, da escravização dos seus povos. Enfim, vimos que algumas nações vão se sobrepor às outras, né? E na Revolução Industrial, esse distanciamento entre essas nações, no sentido econômico, ele vai se acentuando, essa exploração também vai se acentuando. Algumas nações vão se organizando como países de primeiro mundo, países desenvolvidos, com base na exploração permanente ainda dessas outras regiões. E é isso que nós vamos ver então na aula de hoje, ok? Então acompanhe lá com os slides. A Revolução Industrial surge no corpo das formações capitalistas mercantis pela acumulação de inventos mecânicos que permitiram multiplicar fantasticamente a produtividade do trabalho humano. Então, nós vimos até então, na Revolução Mercantil, houve uma ampliação do comércio, né, tanto interno dessas nações como externo, né, entre outros povos, entre outros países. Mas nós tínhamos ainda uma produtividade baseada na manufatura, no trabalho artesanal, né? Tínhamos já o surgimento de algumas máquinas, enfim, mas o que vai, na verdade, ao multiplicar essa produtividade, então, é aí o surgimento das máquinas a vapor, enfim, é isso que nós vamos ver aqui. Ok? Então, esse aumento do trabalho humano, né? Essa potencialização do trabalho. Implantam-se primeiro nos países que atenderam às exigências de renovação cultural impostas pela Revolução Mercantil, desobstruindo resistências oligárquicas à alteração dos status quo. Então, o que isso quer dizer? Né? Aqueles países que saíram na frente na Revolução Mercantil, vocês se lembram, né? São países que romperam com as questões da igreja, que tomaram as suas terras, que fizeram essas terras produtivas, aumentando a economia do Estado, e que sobrepôs a burguesia sobre o status quo anterior. Qual era o status quo anterior? Né? A gente lembra daquela pirâmide onde atuavam, né, o rei, a sua corte, a igreja, e aí depois você tinha o poder militar, né, das armas e os artesãos e o povo por fim, não é? Então vai se alterar justamente esse status quo, essa organização social, quando a burguesia que vai produzindo maiores riquezas vai então subindo praticamente para o topo dessa pirâmide, né? Então o que ele diz aqui é os países que conseguiram fazer isso, que conseguiram romper esses laços com as questões da igreja e elevar a sua classe burguesa, foram os países que se destacaram também durante a Revolução Industrial. Próximo item ali, grande capacidade de reordenação das sociedades humanas, uma futura civilização humana, afinal unificada, pelo acesso de todos os povos à mesma tecnologia básica, pela sua incorporação às mesmas formas de ordenação da vida social.
Então, o que a gente tem aqui, porque é uma civilização humana, porque até então, né, nós falávamos de civilizações regionais, né, que iam se alastrando pelo próprio continente, por continentes vizinhos, e agora nós temos então uma tecnologia que vai avançar a Terra inteira, né, que vai ser comum a todos esses povos. É claro que dentro desse acesso a essa tecnologia, nós vamos ter aqueles que vão estar por cima e aqueles que vão estar por baixo, né? Mas todos eles tendo acesso a essa produtividade, né? Uma reordenação de povos que, situando os pioneiros da industrialização em posição superior de domínio de riqueza, conduzia todos os demais povos à subordinação dentro de vários complexos de nações dependentes e exploradas, que são os proletariados externos, provedores de matérias-primas agrícolas e de minérios e consumidores de produtos industriais. Então, na verdade, é isso que nós vamos ver nessa questão do neocolonialismo, né? Países subjugados, né? Nações subjugadas, servindo como proletariados externos, porque as riquezas que estão sendo produzidas não estão sendo aproveitadas para o desenvolvimento do seu próprio país, mas sim para as nações que já estão ricas, empoderadas, enfim. E por isso proletariados externos, né, que trabalha pela riqueza das outras nações, né, e como consumidores também de produtos industriais, né, o que favorece, né, essa revolução industrial, o que permite que ela vá se expandindo cada vez mais é justamente isso, né? A produção de bens e o consumo desses bens, né? Então, o que se precisa basicamente é isso, né? Pessoas para trabalharem nessas fábricas e que essas mesmas pessoas consumam esses produtos. É um ciclo, né? Próximo slide. As formações socioculturais geradas pela Revolução Industrial têm como classe dirigente uma burguesia urbana que vinha se fortalecendo e forçando a reordenação da sociedade segundo seus interesses, por meio da restauração do sistema mercantil europeu, da apropriação dos bens eclesiásticos da Igreja, né, depois da Reforma Protestante, do confisco dos baronatos feudais das terras, né, e dos direitos comunitários do campesinato. Somados a isso também a riqueza proveniente do saque das colônias e a exploração maciça do escravismo. Já falamos disso, ok? O empresariado que atuava como antigos mercadores na exploração da usura, na especulação comercial com a escassez de bens, na monopolização de certas mercadorias e nos riscos marítimos. Então, o que nós temos aí? Essa burguesia que vai ascendendo, que vai se firmando, que vai se fortalecendo cada vez mais, ela vem lá daqueles antigos mercadores, né, que se apropriavam, que financiavam o trabalho daqueles artesãos e, portanto, se apropriavam daquelas mercadorias, daqueles bens produzidos, né, porque eles investiam dinheiro para compra de matéria-prima, para fabricação daqueles artefatos, né? Eles pagavam aqueles funcionários naquelas fábricas e, portanto, eles eram donos desse material. E, obviamente, sobre essa mercadoria eles colocavam um preço muito maior e o lucro deles estava aí. E iam vendendo para esses outros espaços, né? E esse monopólio, né? Porque quando um só empresário detém, só ele fabrica aquilo, né? Então é claro que ele coloca o preço que ele quiser, não vai ter ninguém produzindo aquilo, portanto não existe uma necessidade de pensar esse preço, né? Porque se só ele
detém aquele produto, ele põe o preço que ele quiser, né? Então esse é o monopólio dessas mercadorias. E haviam também os riscos marítimos, né? Acontecia de esses barcos afundarem, esses navios naufragarem e essa mercadoria toda ser perdida, né? Também haviam os piratas do mar que saqueavam esses barcos, roubavam essa produção. Então era uma produção, na verdade, arriscada, né? Um comércio arriscado. Então, aí com a Revolução Industrial, esses empresários, esses antigos mercadores, passam a se dedicar a novos setores que asseguram um lucro muito maior, né? Que não tem mais esses riscos, a aplicação de capitais em sistemas de fábricas de produção em massa, movidos por novas fontes de energia que liquidaram as formas de produção artesanal, né? Então agora tem as máquinas que produzem aqueles artefatos, a produção artesanal vai se extinguindo, né? Impunha-se elevar seu nível de produtividade e de consumo com o objetivo de alargar o mercado dos produtos industriais para dar lugar a uma expansão continuada do sistema fabril, né? Então, quanto mais se alargasse a sua capacidade de consumidores daqueles produtos, mais iriam, obviamente, se alargando a construção dessas fábricas, enfim, uma coisa ia puxando a outra, ok? Próximo slide. Desde princípios do século XVIII, a Inglaterra vinha acumulando aplicações tecnológicas de princípios científicos aos processos produtivos na forma de fábricas e explorações de minérios, lançando as bases da Revolução Industrial. Então, essa Revolução Industrial ela vai nascer na Inglaterra. Na aula anterior, nós vimos que muitos tanto dos artesãos como dos intelectuais que foram expulsos, né, da região da Ibéria, os judeus, mouros, enfim, eles vão se refugiar na Inglaterra. Vocês lembram que ela ganha muito com isso, né? Com esse pensamento superior intelectual, né? Com bases científicas, enfim. Então isso ali já vinha se desenvolvendo essas novas tecnologias, né? Enfim, portanto ela dá aí esse boom, ela sai na frente aí na Revolução Industrial. Essa renovação tecnológica faz amadurecer o novo empresariado que promove o recrutamento maciço de antigos artesãos desempregados, né? Então se as máquinas roubaram o trabalho, substituíram o trabalho dos artesãos, agora eles vão ser empregados nessas fábricas, né? E os trabalhadores rurais desalojados do campo também para organizá-los em fábricas, como operadores de engenhos mecânicos movidos por novos conversores de energia, né? Então o trabalho no campo também vai aí, enfim, esse pessoal do campo vai migrando para os centros urbanos para trabalhar nessas fábricas. Próximo slide. A Revolução Industrial ela vai se desenvolver aí em 3 passos, né, basicamente. O primeiro são as invenções da máquina a vapor, com carvão como combustível, né? Num dos slides aí nós vamos ver o navio, as locomotivas, né? Então se começa com essa energia convertendo o carvão nessa energia propulsora das máquinas, né? Isso multiplicou a produtividade das testelagens e das metalúrgicas e revolucionou os transportes, a locomotiva e o navio. Num segundo passo, acrescentam-se outros conversores cada vez mais eficazes e surge o uso de motores elétricos fundados na energia hidráulica, né? Isso lá, final do século XVIII,
final do século XIX, começo do século XX, né? Então já é um salto a mais, além aí do carvão. E o terceiro passo, depois da Primeira Guerra Mundial, a difusão então dos motores a explosão que vão utilizar combustíveis de petróleo, né? Então são 3 fases aí dessa revolução que vai potencializando cada vez mais a partir das novas tecnologias de conversão de energia. A essas inovações somaram-se o aprimoramento dos processos produtivos agrícolas e pastoris, que tiveram um importante papel na ampliação da disponibilidade de alimentos, viabilizando o aumento populacional. Com a rotação de culturas, o uso de fertilizantes, a melhoria do sistema de aração e de erradicação de pragas, a mecanização das atividades agrícolas do campo, né? Seleção de sementes, aprimoramento genético dos rebanhos. Então, tudo isso vai favorecer o aumento dessa produção de alimentos. E já vimos que cada vez que há esse aumento dessa produção de alimentos, há também, consequentemente, o aumento da população, ok? Aí no próximo slide nós temos aí as ilustrações, né? Primeiro ali da locomotiva a vapor, o barco a vapor, e os trabalhadores ali nas fábricas. Com base nessa nova tecnologia, instalam-se sistemas autopropulsores que acelerariam desde então os ritmos de produtividade do trabalho humano e de transformação da ordem social, né? Isso muda tudo na ordem social vigente anteriormente, né? Intensificação da urbanização das populações, né? Se até então a gente tinha a maioria da população no campo, com a Revolução Industrial elas migram para a cidade. O aumento crescente de bens de consumo, cada vez mais as pessoas têm mais o que comprar, né? Nessas sociedades industrializadas. E a elevação continuada do seu poderio militar, que obviamente cada vez que uma nação vai se destacando, vai evoluindo, vai crescendo, vai aumentando as suas riquezas, mas ela precisa aumentar a sua defesa, né? O seu poderio militar. Surgem assim os primeiros países desenvolvidos como economias capitalistas industriais, cuja condição de existência passa a ser a expansão constante de sua riqueza e poder, através da elevação da produtividade do trabalho, da maximalização dos lucros e do domínio de mercados de escala mundial. Ok? Então, é assim que o sistema capitalista, né, industrial vai, então, se mantendo e se fortalecendo cada vez mais, né? Com a expansão, a elevação da sua produtividade, que demanda também a elevação de consumo, né, obviamente. Isso vai potencializando, aumentando cada vez mais os lucros, portanto, cada vez mais as riquezas, e esse domínio de mercados da escala mundial, porque, obviamente, nos países de industrialização tardia, no caso do Brasil, a produção aqui ainda era muito de manufatura, né? Portanto, esses produtos industrializados, como eles usam uma força de trabalho muito mais da energia da máquina, isso aumenta muito essa produção e o valor dessa mercadoria cai bastante, né? Portanto, quanto mais industrializado for esse país, mais ele vai conseguir vender os seus produtos num preço menor e, obviamente, ele vai tomar tomar o lugar de fábricas menores, né, nessa época dos produtos artesanais que já foram
passaram a não existir mais nos países industrializados, mas nos outros países continuava existindo, né? Só que aquele mesmo produto que era feito por aquele artesão, né, naquele país, agora ele vem vendido num preço muito menor, né? E obviamente as pessoas vão preferir comprar um produto mais em conta, né, do que, portanto, a produção dessas nações, né, desses países subdesenvolvidos, vamos dizer assim, ela vai miando, porque ela vai perdendo espaço para essas indústrias que já têm uma produção muito maior, portanto um preço menor, né? Eu espero. Muito bem, continuando aqui. O próximo slide. Imperialismo industrial e neocolonialismo, né? O que nós estamos chamando aí de neocolonialismo? Já falamos disso, né? Então, nós tínhamos as colônias anteriormente na Revolução Mercantil, né? A metrópole, no caso do Brasil, Portugal metrópole e Brasil colônia, né? E agora nós vamos viver um novo colonialismo, né? Novo colonialismo. Um colonialismo agora diferente, né? Não estávamos mais submetidos às ordens de Portugal, enfim, já era um Brasil independente, mas independente entre aspas, né? O Brasil permaneceu dependente dessas grandes nações, por quê? Porque ele passou a exportar a sua matéria-prima para que ela seja aproveitada, né, na industrialização desses outros países, e passou a ser consumidora dos produtos desses países, né? Então, muitos dos bens que o Brasil importava, ele não era capaz de produzir. Então, ele ficou exportando matéria-prima, né, os seus bens naturais, para serem então transformados nesses países industrializados e devolvidos como produtos, né? Então isso é uma das formas de dependência, por isso esse neocolonialismo, né? A Revolução Industrial vai impondo alterações nas sociedades humanas, agora integradas num só sistema interativo, configurando uma nova formação sociocultural, bipartida em dois complexos contrapostos e complementares. Então, aquilo que nós já falamos, né? Então, todo mundo agora, né, diante desta tecnologia, desta revolução industrial, mas cada um no seu patamar, né? Então, aqui no caso, um patamar superior e um patamar inferior. No patamar superior, constituído pela aceleração evolutiva de algumas nações capitalistas mercantis, a condição de centros de dominação imperialista industrial. E no plano inferior, constituído através de movimentos de atualização histórica, que provoca tanto a redistribuição de áreas coloniais entre as novas potências, como o surgimento de uma nova forma de dependência, o neocolonialismo, que é isso que nós falamos. Okay? E essa redistribuição de áreas coloniais, as nações que vão se industrializando, elas precisam de terras para elas extraírem os bens naturais desses lugares e população para que elas possam vender os seus produtos. Então, elas vão disputar essas regiões, né? Isso é até o motivo das grandes guerras, né? A disputa por espaços para retirar essa matéria-prima para a sua produção e população para se vender esses produtos, ok? Então é disso que nós estamos falando de neocolonialismo. Portanto, supera-se a escravidão, mas aprofundam-se os vínculos econômicos de subalternidade, né? Então, essas nações cada vez mais dependentes
dessas nações aí desenvolvidas, né? É o caso da América Latina, é o caso do continente africano e de outros espaços. No plano externo, né, a exploração das vantagens dos sistemas evoluídos no intercâmbio comercial com as áreas atrasadas, né, esses países atrasados que nós estamos falando, cujo sistema produtivo ainda é movido pelo trabalho humano, né? Então é aquilo que nós falamos, né? Então o intercâmbio, a venda dessas mercadorias produzidas lá fora que vão se destacando em relação ao preço sobre o trabalho artesanal, né? Sociedades que caem em dependência neocolonial, sofrendo transformações que as configuram de forma a servir mais eficazmente a seus expoliadores, né? Então, quanto mais essa nação continuar pobre, mais ela vai vender os seus produtos, os seus bens de matéria-prima, e mais ela vai então consumir esses produtos industrializados dessas nações. Então, isso no plano externo que nós estamos falando é externo às nações imperialistas industriais, né? No plano interno, né, dentro dessas nações, aprofunda-se a diferenciação social, destruindo os antigos sistemas ocupacionais de base agrário-artesanal, né? Então, aquilo que já falamos, essas indústrias, né, dessa burguesia crescente, ela vai sobrepor aqueles artesãos que ainda tinham as suas oficinas, né? Essas indústrias, elas vão tirar a capacidade de produção desses artesãos, porque elas produzem o mesmo bem, apesar de não com a mesma qualidade do trabalho artesanal, mas numa larga escala, muito mais rápido, né? Portanto, muito mais barato e que pode ser vendido mais barato. Então, no plano interno, aprofunda-se essa diferenciação social, destruindo os antigos sistemas ocupacionais de base agrário-artesanal, incrementando o ascenso demográfico, sem ser capaz de absorver nas fábricas os contingentes de mão de obra que produz. Então, uma população crescendo e não se tem trabalho para todo mundo, né? Já vimos isso lá também na Revolução Mercantil. Provoca, portanto, uma intensificação do êxodo rural-urbano, acumulando nas cidades enormes massas marginalizadas, né? Então, intensificam-se, portanto, os movimentos migratórios induzidos pelo governo a fim de se livrarem dos seus excedentes populacionais. Então, novamente, vimos isso, né? Começa-se, na época, vocês vão lembrar dos imigrantes, né? Foram para todos os lugares do mundo, né? E aqui para o Brasil também, né? Na época da abolição da escravidão, abolição entre aspas, né? Nós tivemos então os imigrantes, muitos imigrantes italianos principalmente, que vieram ocupar principalmente as fazendas de café, enfim, né? Então acabaram abandonando, né, os seus países de origem para poder conseguir trabalho nessas nações subdesenvolvidas, né? Que é assim, que já falamos, né, como é que a Europa conseguiu se organizar, não ter os problemas que nós temos hoje, né, do alto índice de desemprego, da violência urbana, enfim, porque conseguiu exportar os seus excedentes populacionais, né. Portanto, dessa forma, Inglaterra e França são as primeiras nações que amadurecem como formações socioculturais imperialistas industriais. E em seguida vem os Estados Unidos, que com imensas disponibilidades de terras virgens e de recursos naturais, consegue industrializar-se, incorporando à força de trabalho toda a sua população, além de enormes contingentes europeus. Então, Inglaterra e França
exportam, né, os seus excedentes populacionais, mas nos Estados Unidos isso não foi necessário, muito pelo contrário, né? Eles conseguem, pelo tanto de terras e de recursos naturais próprios, né? Consegue se industrializar, incorporar toda a força produtiva da sua população e mais aqueles que vieram de fora, né? Desses países que exportaram esse contingente populacional. E ali, graças ao constante crescimento da produtividade do trabalho e ao desgaste de seus excedentes populacionais, as nações precocemente industrializadas conseguem, a certa altura, elevar substancialmente o padrão de vida de suas populações, né? Então, como essas nações conseguiram aumentar sua produção, né? Vender bastante e desgastar, quer dizer, retirar aquelas pessoas que para as quais não tinha trabalho, mandar embora. Então, se consegue elevar o padrão de vida da população que ficou ali, né? Consegue se organizar regimes democráticos com a participação crescente do povo na formação dos órgãos de poder político, consegue se escolarizar toda a população, primeiro no nível básico, né? E depois no nível médio e superior. E, portanto, simultaneamente melhoram os níveis de saúde, alarga-se a expectativa de vida e formulam-se novos ideais de liberdade, de justiça e de igualdade. Só que esses novos ideais só funcionavam dentro das suas próprias nações, né? Porque essa justiça, liberdade e igualdade, ela não é pensada da mesma forma para as nações exploradas, né? Então, tudo isso que nós estamos dizendo é o seguinte, aquilo que continua se acentuando desde a Revolução Mercantil, né? Então, para essas nações que vão crescendo, né, chamadas nações desenvolvidas, dentro delas a condição social, o nível de bem-estar social da população é muito melhor e muito valorizado, né? Mas não existe esse olhar para fora, para as outras nações. Então, essa justiça e essa igualdade é apenas para aquela população dessas nações industrializadas e desenvolvidas. Não existe esse olhar de igualdade e justiça para as outras nações. Muito pelo contrário, elas continuam sendo exploradas cada vez mais e impedidas de crescimento, né? Porque dentro dessa ótica capitalista e industrialista, né? Se todas as nações forem desenvolvidas, superiores, né, não existe não existe o que ser explorado, aonde ser explorado, né? Então, para que existam países muito desenvolvidos, com um nível de condição social para sua população muito bom, né? É preciso que uma outra parte dessa população mundial continue nessa subalternidade, né? Continue sem acesso à saúde, sem acesso à escola, sem acessos básicos, né? Justamente para que não cresçam, né? Porque um depende do outro, né? O poder de um, a riqueza de um depende da exploração do outro. Ok? Mas nós continuamos isso tratando aí dessa questão. Então, até agora falamos de como é que foi, então, esse crescimento dentro aí dessas nações desenvolvidas. Agora vamos falar da contrapartida, né? O que isso causa nas nações exploradas. Ok? Até daqui a pouco, então. Abraço.